Paz e graça, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Olhar Teológico. É um prazer ter você aqui junto conosco. Hoje estaremos trabalhando a nossa apostila essa da Igreja Batista Redenção, escrita pelo pastor Thomas Tronco. Nós já começamos a estudá-la e hoje nós iremos dar continuidade aos estudos dessa apostila. Hoje iremos falar dos atributos de Deus. Nós teremos dividir esse trabalho hoje, esse vídeo, em duas partes. Talvez até diminuiremos ou aumentaremos a quantidade de vídeos para tratarmos desse assunto, porque é um assunto extenso e de muita relevância para nós como igreja. Então, antes de começarmos aqui o nosso estudo, eu convido a você aí a se inscrever no canal, a dar o seu like e, caso queira, entre nas nossas redes sociais, tanto no WhatsApp, Facebook e no Instagram. É um prazer ter você aqui junto conosco nessa família, que é a família Olhar Teológico. Nosso terceiro estudo, como já foi dito por mim, nós iremos estar falando sobre os atributos de Deus. O Dr. Hillam chama este assunto de as perfeições de Deus, visto que todas as qualidades divinas são expressas da mais pura perfeição, ou são as expressões da mais pura perfeição. A gente poderia estar dando uma definição de Deus com relação à questão dos atributos. Deus não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. Portanto, é necessário que tenhamos, mesmo que de forma limitada, descrever, ou tentemos de forma limitada, descrever as qualidades de Deus e os seus atributos. Então, nós como estudantes, seres humanos, pessoas ainda dentro de um corpo incorruptível, nós temos que botar em nossa mente que para nós, com essa mente finita que nós temos, é quase impossível fazer uma definição exata, absoluta de Deus. Então Deus ele vai e deixa a sua palavra para que nós possamos conhecer o seu caráter. E dentro disso, nós vamos hoje estudar os atributos de Deus, que também falam do caráter desse próprio Deus, que é o Deus que fez e faz todas as coisas. Essa descrição é limitada, pois Deus é incompreensível por nós. Claro, nós somos pecadores e temos uma mente finita, limitada, então nós nunca vamos conseguir compreender todo o esplendor ou toda a pessoa do Deus Criador, aquele que fez e faz todas as coisas. Por isso, o descrevemos com base apenas no que ele nos revelou a seu respeito. Tais descrições apontam igualdade para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, nós vemos que a Bíblia, ela de uma maneira clara e objetiva, nos apresenta o caráter, os atributos e aquilo que Deus fez e faz por mim e por você. Essa é só uma introdução daquilo que nós iremos abordar e tratar no nosso estudo, pois nós hoje vamos falar sobre as características dos atributos de Deus, tanto os atributos morais e naturais, também os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Faremos aqui uma breve definição sobre isso e trataremos de alguns atributos que só o próprio Deus tem. E entrando dentro desse contexto da categoria dos atributos divinos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente são os atributos comunicáveis e os atributos naturais e os atributos morais. De modo apenas didático, os atributos naturais de Deus envolvem a sua essência. O que seria isso? Exemplo, eternidade, imutabilidade. E os atributos morais de Deus, a sua vontade, seriam o quê? Por exemplo, santidade e justiça. Esses seriam dois exemplos de cada daquilo que seriam os atributos naturais e os atributos morais de Deus. Como o segundo ponto, também dentro desse mesmo escopo, nós iríamos falar dos atributos incomunicáveis e dos atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são aqueles exclusivos de Deus, ou exclusivamente da pessoa do nosso Deus, da pessoa do Deus Criador, daquele que fez e faz todas as coisas. Como eternidade e onipotência. Então, esse mesmo atributos comunicáveis, eles entram dentro da questão dos atributos naturais.
Apenas ele tem essas qualidades e elas não foram transmitidas, comunicadas a nenhuma outra criatura ou a nenhum ser criado. Deus não pode compartilhar tais atributos com os homens. Os atributos comunicáveis, por sua vez, foram impressos na humanidade, na criação, são a inteligência, a vontade, a moralidade e entre outros. Dado essas definições daquilo que são atributos morais, naturais, incomunicáveis e comunicáveis, nós vamos entrar dentro da questão da lista desses atributos. Vamos falar de basicamente todos os atributos, ou talvez nem todos, mas tentaremos aqui falar da grande maioria dos atributos do nosso Deus, que é criador dos céus e da terra e que se comunica com o seu povo, com a sua igreja, com seus eleitos, de uma forma toda especial através da sua palavra. Então, a lista desses atributos. O primeiro atributo que nós devemos ter em mente é o amor. O amor envolve a afeição, mas também envolve a atitude de entrega, cuidado e correção. O amor busca o bem do amado e paga o preço pela promoção deste bem. Então, nós, como começamos a pensar ou a listar os atributos de Deus, o primeiro atributo a ser listado é o amor. A Bíblia declara que Deus é amor. A gente vai ver isso em 1 João 4, verso 8. A Bíblia ali ela já nos diz que Deus ele é amor. Deus em sua essência, Deus em seu caráter, Deus em seu ser. Ele é amor. Ninguém ama sozinho. Então, por isso, Deus ele é trino. Ele é um Deus que ama de uma forma completa, de uma forma mútua. E ali é um amando o outro em uma só pessoa. E esse amor ele reflete em nós, em nosso caráter, em nossas vidas. Em relação ao homem, esse amor se revela no fato de Deus permitir amar os pecadores. Isso é graça, Efésios 2, de 4 a 8. O amor foi derramado em nossos corações, Romanos 5, verso 5. E quando Deus corrige, demonstra amor pelos seus filhos, Hebreus 12, de 6 e 7. Algumas características ligadas intimamente ao amor, até mesmo fazem parte dele. São bondade, misericórdia, longanimidade e graça. Então, essas características de Deus, elas estão ligadas em seu amor, em sua misericórdia para mim e para com você. Então, quando nós pensamos nos atributos de Deus, o primeiro atributo que nós temos que levar em consideração é o amor. Deus ele é amor, Deus ele é bom, Deus ele é misericordioso, Deus é graça. A bondade divina pode ser caracterizada ou pode ser definida com a preocupação benevolente por suas criaturas. Atos 14, verso 17. A misericórdia é o aspecto da bondade que faz Deus demonstrar piedade e compaixão. Efésios 4, 5 e 5. Efésios 2, na verdade, 4 e 5. A longanimidade fala do controle diante das provações. 1 de Pedro 3, 20. A graça é o favor imerecido de Deus, demonstrando primeiramente pela pessoa e pela obra de Cristo, 1 Timóteo ou 2 Timóteo 1, verso 9. O fato de Deus ser amor não é base para o universalismo. Então nós temos que levar isso em consideração. O fato de Deus ser amor, nós não podemos ter em mente que é porque Deus é amor, é porque Deus é misericórdia, ele vai salvar a todos. Isso nós não vamos ver nas Escrituras. Ele tem amor, mas pelos seus eleitos. Ele tem amor pela sua criação, mas não por todos. Infelizmente ou felizmente é assim. Eu querendo ou não. Deus ele fala isso na sua palavra. Nós não podemos generalizar, se assim o fosse, todos aqueles que estavam envolvidos com Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, por esse amor eles deveriam ter sido salvos. Não é não? Ou seja, voltando aqui à ideia que a apostila nos dá, no fim ele acabará salvando todas as pessoas. Então já falamos sobre isso, isso não vai acontecer. O amor não anula outros atributos de Deus, como a santidade e justiça. Tal heresia é totalmente contrária ao ensinamento bíblico. Lá em Marcos,
9, verso 45, vai dizer que Deus ele não vai salvar a todos. Isso é fato. Só você conferir na sua Bíblia e tirar suas próprias conclusões. Letra B, ou segundo atributo aqui que nós poderíamos estar falando nesse vídeo, de uma forma mesmo que rápida, sem muito aprofundamento, e só lembrando que, com uma questão de adendo aqui, que nossos vídeos, nossos estudos, eles são para leigos e iniciantes. Eles não são estudos para acadêmicos, para teólogos formados, para bacharel em teologia, mas sim para os membros leigos da igreja, para aqueles que estão iniciando no conhecimento teológico. Isso é só para dar uma luz para que você entenda um pouco daquilo que é teologia. Eternidade. É o atributo da eternidade, significa que Deus não tem espaço nem fim, ou não tem começo nem fim. Sua existência é eterna, tanto no passado como no futuro, sem interrupção ou limite causados por uma sucessão de eventos. Então, nós vemos que Deus, além de ser amor, ele é eterno, ele vive eternamente. Ele não tem começo, ele não teve fim, ou não terá fim. Ele é e sempre será o mesmo, ele é imutável. Então, nós vemos que Deus, ele é eterno, ele é amor, mas também ele é eterno. E isso são atributos incomunicáveis de Deus, ou atributos naturais desse Deus que tudo faz, tudo fez por mim e por você. A autoexistência de Deus está intimamente ligada com a sua eternidade, pois, por não ter começo, ele não foi criado por outro, existindo por si só. A Bíblia fala da eternidade de Deus, você sabia? Quando você abre a sua Bíblia, lá em Salmos 90, verso 2, ou em Gênesis 21, verso 33, vai falar da eternidade desse Deus a qual nós servimos, desse Deus que nos chamou e nos amou primeiro. Também, como um outro atributo de Deus, que eu já mencionei anteriormente, nós vemos a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus significa que Deus não muda. Não quer dizer que ele não esteja imóvel, inato, mas que não se altera, cresce ou se desenvolve. Então, nós vamos ver aqui que Deus, ele não muda dentro daquilo que ele já propôs desde o princípio. Ele não está imóvel, ele não está ali preso ou limitado a fatos ou a qualquer outra coisa. Deus, a gente vai até falar aqui mais adiante, mas Deus, ele é onipresente. Deus, ele é onipotente. Deus, ele é onisciente. Então, a onipotência de Deus faz com que ele não esteja limitado a fatos, ao passado, ao presente, ao futuro. Ele é tanto o que foi ontem, como foi hoje, como que é agora. Então, ele é o Deus que no passado era Deus, que no futuro é Deus e que hoje também é Deus. Então, nós temos que ter isso sempre em mente e pensar que o Deus a qual nós servimos, ele é muito, muito grande, muito maior do que nós imaginamos, muito maior do que aquilo que a nossa mente finita pode pensar. A Bíblia, ela também ensina sobre a imutabilidade de Deus. Nós podemos perceber isso quando nós vamos para o texto de Malaquias 3, verso 6, Tiago 1, verso 17. Então nós vemos aqui que Deus, nesses textos, que Deus, ele é imutável, que os seus propósitos primários eles nunca irão mudar. Ele pode até dar um tempo a mais de vida a um ou a outro, mas Deus, ele não muda. Um problema levantado dentro deste assunto é Deus se arrepende, como está escrito lá em Gênesis 6, verso 6. Na verdade, tal linguagem não corresponde ao que, como homem, vivenciamos no arrependimento. Quando a gente pensa nisso aqui, no arrependimento de Deus, a gente tem que conhecer um pouco do idioma a qual a Bíblia foi escrita, o hebraico. No hebraico, nós vamos encontrar duas palavras para arrependimento. Primeiro é Nahum, que é a palavra que está lá em lá em Gênesis 6, verso 6. E uma outra palavra é Shutz, que ela se aplica
diretamente ao homem. E quer dizer arrependimento mesmo, voltar atrás. Aí vai dar aquela ideia que nós conhecemos no Novo Testamento, de metanoia e epistrófio, que dá meia volta e etc. Mas o Nahum, quando ele é falado, ou quando essa palavra ela aparece no texto sagrado do Antigo Testamento, ela está intimamente ou diretamente ligada a Deus. E basicamente, ela quer dizer que Deus pesou o coração por ter que destruir as suas criaturas e etc. Mas nunca o arrependimento a qual eu sinto ou a qual você sente. Se assim o fosse, Deus não teria destruído a humanidade passada no dilúvio e não destruirá a humanidade futura quando tudo for consumado. Entende? Então, nós temos sempre que ter isso em mente. Também, um outro atributo aqui que nós devemos pensar, um quarto atributo, é a infinitude de Deus. Significa que Deus não tem limites ou limitações. Não é limite, não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Aí é onde nós já falamos aqui, ou demos uma pincelada, a questão de que ele é ontem, hoje, sempre, sempre será. O espaço não pode prender Deus, porque ele é onipresente. Então, em todo lugar, Deus está. Até mesmo onde você está pensando que ele não está, ele está. Porque ele é onipresente. Tudo foi criado por ele. Até mesmo que não pareça ter sido criado por ele, foi criado por ele. Deus é dono de tudo. Tudo é para a glória de Deus. Tudo Deus fez para ele mesmo. Mesmo que os homens não o glorifiquem, ele fez tudo isso para a glória dele. Então, onde você pensa que ele não está, ali ele também está. E tem um texto bíblico que fala que ele está na profundeza, nos céus, no mar. Por onde fugirei da sua face ou do seu espírito? Então, quando nós pensamos, Deus ele está em todos os lugares. Deus ele está aqui comigo. Deus habita em mim. Ele também habita em você. Deus é infinito. Então, a questão da infinitude de Deus, ela não é um atributo que mostra para mim e para você que Deus não tem limites. Ele é ilimitado dentro de todos os aspectos a qual você e eu possamos imaginar com a nossa mente. As Escrituras descrevem esta qualidade divina lá em 1 de Reis, ou 1 Reis 8, verso 27, em Atos 17, 24 a 28. Então nós vamos ver que textos assim nos mostram a infinitude de Deus, que o Deus que nós servimos é muito grande, ele é infinito. Você pode pensar em um grande navio, em um grande avião, mas de uma ponta a outra ele acaba. Esse Deus é muito maior que isso. O Deus que nós servimos, ele é gigantesco. Ele tem o globo terrestre na palma das suas mãos. Ou ele tem o universo na palma das suas mãos. Então, ele é infinito. Pense nisso. O Deus também que nós servimos, irmãos, ele é justiça. A justiça está ligada à lei, à moralidade e à retidão. Deus é reto em relação a si mesmo e em relação à sua criação. A Bíblia muito enaltece a justiça de Deus. Salmo 11, verso 7, Salmo 19, verso 9, Daniel 9, verso 7, Atos 17, 31. Então, quando nós pensamos na justiça de Deus, nós temos que lembrar que Deus é justo. Tzadik, tzedaká, fazer justiça. Tzadik, justo. Tzedaká, justiça. Então Deus, ele é tzedaká. Ele é justo, justiça. Tudo aquilo que Deus faz está relacionado ao seu caráter, os seus atributos, os atributos naturais incomunicáveis que somente ele tem. A minha justiça ela é débil, a sua justiça é débil. A justiça do mundo ela é débil. Ela muitas das vezes ela faz coisas que não deveriam ser feitas. Ela faz coisas, ou ela liberta pessoas, ou ela condena pessoas inocentes, e muitas das vezes deixa os culpados ao seu bel prazer. Mas Deus não é assim. Mesmo que pareça que ele está tardando, nós sabemos que um dia a justiça dele irá se cumprir, que a justiça dele irá acontecer, e que eu e você veremos face a face a justiça
do nosso Deus. E para nós finalizarmos esse estudo de hoje, que já estamos aí em 20 minutos, nós vamos falar de liberdade. Deus, independente da sua criação ou das suas criaturas, da sua criação, na verdade, não há qualquer criatura que impeça Deus ou que obrigue Deus a algo. Então Deus, ele é liberto, ele é livre, ele faz o que quer. Tem uma música, um louvor aí que fala, se Deus quiser, Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Então, ele faz o que quer, quando quer e na hora que quer. Deus, ele está livre dos meus pressupostos, dos seus pressupostos. Hoje, nós temos visto uma teologia acontecendo no nosso meio, na igreja cristã, principalmente brasileira, com grande força. É a tal da confissão positiva, que quer colocar Deus na parede. Falar que Deus, ele tem a obrigação de fazer aquilo que o crente pede. É mentira. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não nos orienta nesse sentido. Deus só faz aquilo que ele quer. Deus só faz aquilo que lhe apraz. Ele não tem compromisso com a minha fé. Ele tem compromisso com ele mesmo. Ele tem compromisso com seus atributos morais imutáveis. Deus, ele é Deus, ele faz da forma como ele quer. Não adianta você e eu pensarmos em querer colocar Deus na parede. Muitos pegam um texto de Malaquias para falar de provar a Deus. Só que o texto ali não diz nada disso de provar, colocar Deus na parede. Quando você vai estudar um pouquinho daquilo que o profeta está falando, é sentir, degustar, deliciar-se de Deus, é provar dessa forma. Não de colocar Deus na parede e falar, Deus vai ter que fazer, eu decreto, eu determino. Mentira, isso não existe. Então, para finalizarmos essa primeira parte aqui do nosso estudo, nós conhecemos aqui 6 atributos de Deus, que são atributos naturais e incomunicáveis. Naturais porque está na natureza dele, incomunicáveis porque ele não comunicou a nenhum ser ou a nenhuma criatura, e isso é nato dele, está somente nele e mais ninguém no universo. Só Deus tem esses atributos e tudo aquilo que ele faz é para a glória dele. Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele nos dê luz, iluminação necessária através do seu Espírito em nossa mente para que você e eu possamos entender aquilo que Deus fez e fará por você e por mim. E também possamos reconhecer os atributos de Deus através da sua palavra, ao estudarmos a mesma ou sermos questionados por alguém sobre a questão dos atributos do nosso Deus. Antes de terminar, eu gostaria de te pedir mais uma vez aí que você se inscreva no nosso canal, deixa aí seu like se gostou do vídeo, e também gostaria de estar te falando para você que está começando em teologia hoje, começando a estudar um pouco da teologia sistemática, aprender com mais profundidade, queria fazer uma indicação de um livro para você. Esse livro da editora Vida Nova, ele está dentro de uma série chamada Curso Teológico, é o livro volume 7, esse livro é do Franklin Ferreira, é a teologia sistemática desse curso. É um livro aí que tem mais ou menos umas 270 páginas, não é um livro tão volumoso assim, mas tem informações muito ricas, muito valiosas para você e para mim, que estamos estudando teologia. Então, eu aconselho a você estar comprando esse material para que você possa estar aprendendo um pouco mais ou estudando aí na sua casa. Eu vou só citar aqui aquilo que esse livro ele contém. A introdução, estudo da teologia sistemática ou da teologia cristã. Vai falar da teologia geral, teologia espiritual, do Deus triuno, criador e soberano, a humanidade, o ser humano e o pecado, a pessoa e a obra de Cristo, a vida no Espírito, a comunhão dos santos, a segunda vinda de Cristo, ou a vinda de Jesus. Vai ter um apêndice de documentos da igreja cristã, um glossário teológico
e documentos cristãos, uma rica biblioteca, ou uma riqueza na sua biblioteca, esse livro, ou ele vai fazer algumas indicações com relação a isso. E tem uma biografia, ou a bibliografia interessante, que vai falar aí de muitos autores renomados, a qual o autor pesquisou para estar escrevendo essa teologia. Então aqui ele faz algumas indicações realmente aqui de alguns materiais para você adquirir no final aí na página 275. Então o nosso estudo de hoje ele termina por aqui. Eu deixo para você essa indicação do Franklin Ferreira, Teologia Sistemática, uma introdução à teologia sistemática, uma introdução à teologia cristã. É isso aí, por hoje eu agradeço aí você que está junto conosco. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima semana, mês, ano. Até o próximo encontro.